Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esses dois canivetes da Victorinox da linha de 93mm. Então esse modelo um pouco mais fino com duas camadas é o chamado Pioneer e esse modelo um pouco mais grosso com quatro camadas é o chamado Farmer X. Eu gosto muito dessa linha de 93mm que tem essas talas em alumínio, então são talas mais resistentes, são as chamadas talas Alox que vêm aí de óxido de alumínio, justamente porque é uma linha bem mais robusta do que, por exemplo, aí os modelos de 91mm. Aqui a gente tem um Compact, por exemplo. Os modelos de 91mm têm essas talas aqui feitas em Celidor, que é o nome que a Victorinox dá para esse plástico, que são bem mais frágeis, arranham bem mais fácil que os modelos de 93mm. E algumas ferramentas dos modelos de 93mm, como por exemplo aí a lâmina grande e o abridor de garrafas, são também aí bem mais resistentes do que as do modelo de 91mm. Então são um pouco mais grossas, as molas também são um pouco mais resistentes, embora a gente ganhe um pouco em peso e perca um pouco aí em número de funções em relação aos modelos de 91 com os modelos de 93. Eu vou começar falando então sobre o Pioneer, porque tudo que o Pioneer tem, o Farmer X também tem. E o Pioneer ele vem então aí do primeiro canivete suíço criado. Então em 1891 tinha o canivete do soldado e depois de muito tempo ele tinha basicamente as mesmas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco do Pioneer. Em 1961 criaram então uma versão com 93mm com as talas exatamente igual a esse canivete, basicamente igual, mudando principalmente a questão do emblema, mas com as mesmas ferramentas, que de 1961 até mais ou menos 2007, 2008 foi o canivete oficial aí do exército suíço. Então o Pioneer é a versão civil daquele canivete, que era o chamado Soldier. E o que ele tem de ferramentas? Ele tem basicamente aqui uma lâmina grande. Vou aproveitar então já para passar a dimensão do tamanho para vocês. Esse aqui é um canivete que ele tem 93mm de cabo e a lâmina dele aí vai ter aproximadamente 7 centímetros, sendo que de fio útil mesmo a gente tem aí cerca de 6 centímetros. Comparando com a lâmina dos modelos de 91mm, como por exemplo aqui o Compact, dá para vocês verem que é uma lâmina um pouquinho maior e um pouco mais larga, e também um pouco mais espessa que a dos modelos de 91mm. Então aqui dá para vocês verem como realmente é uma lâmina mais parruda, um pouco mais resistente, embora ela ainda corte muito bem. Esse aqui eu já afiei algumas boas vezes, mas aqui do modelo Farmer X, a lâmina ainda está com a afiação de fábrica da Victorinox. Então dá para ver que esse aqui eu já comi um pouquinho mais a lâmina, enquanto esse aqui continua com a afiação de fábrica. Vou comparar ele aqui então com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2, como eu costumo fazer sempre aqui no canal. Então dá para ver que ele é bem menor aí que o Ontario Hat 1, e aí um pouquinho menor ainda aí que o Ontario Hat 2. Como sempre, tem gente que pergunta aí sobre o clipe. Esse aqui é um clipe que eu recomendo bastante, é um clipe de suspensão de titânio, e vocês encontram no AliExpress pesquisando aí por Titanium Suspension Clip. Então, clipe de suspensão de titânio. Os de aço que tem desse tipo aqui eu não recomendo muito, porque eles não prendem tão bem quanto esse modelo de titânio. Mas então, continuando com as ferramentas, uma coisa que eu gosto muito desse modelo é que na mesma camada da lâmina, ele tem então esse furador. Eu acho que é o melhor furador que a gente tem na linha inteira da Victorinox. E é um furador que ele é muito útil para fazer buraco aí em vários materiais, como por exemplo plástico, já fiz buraco em couro. Uma coisa que eu utilizo bastante esse tipo de furador dos canivetes suíços é para começar a fazer um buraco na madeira e depois vir com o parafuso e apertar o parafuso no próprio buraco, feito aqui com o canivete. Então no aperto ali, alguma coisa, dá para você improvisar, colocar um parafuso em alguma parede, em alguma madeira, e eu já fiz isso aí algumas boas vezes. Muita coisa de plástico também, você precisa fazer uma gambiarra, alguma coisa que quebrou, soltou e tal, você consegue fazer um furo no plástico e com uma zip tie, com uma abraçadeira, fazer bastante tipo de gambiarra, uma ferramenta que eu gosto bastante de ter nos modelos, sendo que comparando ela, por exemplo, aqui com o furador que a gente tem nos modelos de 91mm, vocês podem ver a diferença. Enquanto esse aqui fica em linha, eu acho bem melhor de usar, do que, por exemplo, esse que fica no dorso do canivete. É uma coisa que a gente não tem nos modelos de 93mm, então são ferramentas na parte de trás, sempre aqui só ficam as molas, então a gente não tem como, por exemplo, nos modelos de 91, as ferramentas aqui na parte de trás. Fechando aqui então, a gente tem a camada com os dois abridores, sendo que o primeiro aqui é um abridor de latas, e o abridor de latas ele é igual aos modelos de 91mm, então ele tem a mesma, eu acho que é exatamente o mesmo modelo de abridor de latas, tem as mesmas dimensões e espessura. Talvez seja um pouco mais grosso, na verdade. Fica um pouco difícil de conferir pela câmera, mas acho que talvez seja um pouquinho mais grosso. E aqui a gente tem o abridor juntamente aqui com o abridor de latas, na verdade, esqueci de falar. Ele tem também, então, uma chave de fenda um pouco menor. E aqui a gente tem um abridor de garrafas com descascador de fio. E ele tem uma mola bem mais forte do que, por exemplo, os modelos de 91mm. Ele também para então em 90 graus, assim como os modelos de 91, mas ele é bem mais resistente, aí, um pouco mais parrudo. Vocês podem ver que ele é um pouco maior aí que os modelos de 91mm.
Colocando assim de lado dá para vocês compararem um pouco melhor como ele realmente aí é um pouco mais robusto. Então essas são as ferramentas do Pioneer, é um modelo bem leve, ele pesa aí mais ou menos 71 gramas, mas ainda assim é um modelo mais pesado do que, por exemplo, esse modelo aqui, que é um Tinker. O Tinker ele tem basicamente as mesmas funções, só que ele tem, então, no lugar do furador, ele tem a lâmina pequena, e aqui na parte de trás ele também conta com a chave Phillips e o saca-rolhas. Então, com os modelos de 93 mm, a gente sempre tem um acréscimo de peso, então, de cerca de 10, 20 gramas, dependendo do modelo, e uma perda de funções. A gente também não tem as funções da tala, então, por exemplo, com o Tinker a gente tem a pinça, tem o palito, aqui eu mandei colocar a Tala Plus, que tem a canetinha, tem o alfinete naquela parte de baixo também. E então a gente perde algumas funcionalidades, mas a gente ganha em robustez. No que eu vejo o sentido da linha LOX? Por exemplo, para mim, se eu quebrar um desses modelos de 91 mm as talas, não tem problema, manda arrumar na assistência, ali é tranquilo. Mas, por exemplo, para gente que mora muito longe aqui no Brasil, que mora lá nas regiões do Nordeste e da região Norte, por exemplo, eles sempre comentam bastante aqui no canal que fica difícil de mandar arrumar esses modelos na assistência. Então o frete fica muito caro e acaba que quase não compensa. 40, 50 reais de frete para ir, dependendo, 40, 50 para voltar, fica muito pesado. Então, para isso, eu acho interessante ter um modelo com as talas bem mais robustas, que não vai quebrar. Ou, por exemplo, você vai fazer alguma viagem, você vai fazer alguma coisa que você realmente quer a mais robustez do que necessariamente número de funções. Então esse aqui é o modelo de 2 camadas e a gente tem dois modelos da linha de 91 mm, de 93 mm com 3 camadas. Se a gente pega o Pioneer então e adiciona essa seguinte camada aqui, uma camada com a serra, a gente tem o modelo Farmer, então um modelo com 3 camadas que tem tudo que o Pioneer tem, mais a serra. E essa é uma serra que eu acho bem legal, eu testei a serra desse modelo aqui, corta muito bem. Como era de se esperar das serras da Victorinox, é claro que, por exemplo, em modelos como o Trailmaster, que é um modelo com uma de 111 mm, a serra vai ser bem maior. Inclusive o Trailmaster ele é basicamente também, assim como o Pioneer, a versão quase que civil do Soldier, o Trailmaster é basicamente a versão civil do New Soldier ou do Soldier de 111 mm, como chamam hoje. Que tem aí 3 camadas, conta com uma serra maior. A diferença é que o Trailmaster tem então a pinça e o palito. Uma curiosidade é que nenhum canivete militar, então que a Victorinox faz, tem aí a pinça e o palito. Então, por exemplo, o Soldier é basicamente igual ao Trailmaster nas funções, mas tem as talas sem pinça e sem palito. Então, essa aqui seria a versão Farmer. E se você pega um Pioneer e adiciona uma camada a mais, você tem um outro canivete que eu ainda quero comprar um, que eu acho interessante ter um com 3 camadas, que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais portátil. Se você adicionar a tesoura, você tem então aí o modelo Pioneer X. Uma diferença da tesoura do modelo Pioneer X ou do Farmer X, sempre que a gente tem o X no final dos modelos da Victorinox, indica que tem a tesoura, é que, por exemplo, em comparação aqui com o modelo Climber, que é um modelo que também tem tesoura, a tesoura do Climber, vocês podem ver que a parte que você coloca a unha que trava ali fica do lado oposto do escudo. Enquanto a tesoura do Farmer X ou do Pioneer tem essa parte aqui virada para esse lado. Então, normalmente a gente tem a parte para abrir aqui na parte de trás, como por exemplo no Farmer, enquanto no Pioneer isso é invertido. Então ele fica aqui na parte da frente do escudo. Essa aqui é uma tesourinha que funciona muito bem, ela é basicamente igual à tesoura de 91 mm, muito parecido mesmo em questão de funcionalidade, eu considero basicamente a mesma coisa. E uma coisa que me afastou de comprar por muito tempo o modelo de 93 mm com a tesoura é que a assistência técnica da Victorinox, antigamente ela não aceitava os modelos de 93 mm, mas hoje eles já aceitam, o único porém é que eles não trocam as talas. Então eles vão pegar a tala do jeito que a tala tiver, arrumar todas as ferramentas, mas vai voltar a mesma tala que tem para você. Eles não tem tala sobressalente aí, não dá para você, por exemplo, mandar uma tala amassada, riscada e sair com uma tala nova. Então, para mim, isso aqui é basicamente aí a mesma tesoura. Imagino que essa parte aqui talvez não é a mesma porque muda a parte do encaixe da unha. Mas são tesouras com funcionamento muito parecido, performance basicamente igual. E então, por muito tempo, a gente teve isso. A gente tinha o Pioneer, a gente tinha o Farmer e a gente tinha o Pioneer X. Eu lembro quando lançou, se não me engano, foi 2020, 2019, o modelo Farmer X. Então, foi bastante gente comentou muito sobre esse modelo, que é um modelo que tem, então, tanto a serra quanto a tesoura. Eu acho bem legal ele, mas acaba sendo um modelo também bem mais caro. Faz bastante tempo que eu queria, finalmente comprei o meu. Mas para quem não quer gastar tanto para ter o modelo Farmer X, uma alternativa interessante aí é o modelo Huntsman. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Climber é basicamente igual ao Huntsman, sendo que ele tem o que o Tinker tem lá, só que no lugar da chave Phillips ele tem aqui o saca-rolhas e ele também tem uma camada extra com a tesoura e o gancho multifunções aqui atrás.
Tem um outro modelo que eu não tenho aqui, mas chama Huntsman. O Huntsman ele tem basicamente as mesmas funções que um Climber, porém ele adiciona uma camada. Então, assim como o Farmer X, ele tem a camada com os abridores, ele tem a camada da lâmina, só que o Huntsman tem a lâmina pequena, enquanto o Farmer X tem o furador. O furador do Huntsman é aqui na parte de trás, mas ele também tem aí uma camada com a serra, uma camada com a tesoura. Então o Huntsman ele tem bem mais funções que o Farmer X, ele é um pouco mais leve. O Farmer X é um modelo que pesa aí 109 gramas, então é um modelo bem mais pesadinho. Enquanto o Huntsman, no caso isso aqui é o Climber, mas o Huntsman pesa, se eu não me engano, aí 97 gramas. Se eu pegar, por exemplo, o Explorer, que é um modelo que eu tenho, que é bem parecido aí com o Huntsman, mas ele tem uma camada com a chave Phillips e a lupa, no lugar que na camada que o Huntsman tem só a serra, dá para vocês verem a diferença que a gente tem aqui da espessura. Então o modelo Alox com 4 camadas é bem mais fino que o modelo Encelidor com 4 camadas. Tudo bem que esse aqui está com a tala com a caneta, que adiciona um pouquinho, deixa uma tala um pouquinho mais espessa, mas vocês podem ver que as camadas com as ferramentas são basicamente a mesma coisa, um pouquinho mais fina talvez, porém as talas são realmente bem mais finas. Por isso ele é um canivete um pouco mais pesado, mas também um pouco mais portátil. Então o Huntsman, embora ele não tenha tanta robustez, ele ganha no número de ferramentas e vai custar mais ou menos aí a metade do que custa o Farmer X. Aí a gente tem vantagens e desvantagens. Eu prefiro, por exemplo, o furador do Farmer X, que é igual ao furador do Pioneer, enquanto o furador do Huntsman é igual aqui ao furador do Climber, que é esse furador na parte de trás. Mas você vai pesando aí se você quer mais robustez e mais leveza, porque são uma diferença aí de, se não me engano, 12 gramas do modelo Farmer X para o modelo Huntsman, mas a gente tem muito mais funcionalidade no Huntsman, assim como, por exemplo, entre o modelo Pioneer e o modelo Tinker, que pesa aí uns 62 gramas, enquanto o Pioneer pesa 71, a gente também tem uma diferença aí de aproximadamente 10 gramas. Se peso for um problema, também uma opção interessante dos modelos Alox são os modelos de 84mm, porém nos modelos de 84mm as ferramentas são mais delicadas, assim como, por exemplo, os modelos de 84mm com as talas Encelidor. Então, entre as talas Alox e Celidor, no modelo de 84mm a gente não tem diferença de tamanho, não, diferença na robustez das ferramentas, é a mesma coisa, mas eles são, por exemplo, aí também bem mais finos. Aqui a gente tem um Cadete, aqui a gente tem um Pioneer, dá para vocês verem como o Cadete é um modelo bem mais fino aí que o Pioneer. Então hoje, da linha Alox, eu tenho bastante vontade de comprar também um Pioneer X para ter um modelo com tesoura um pouquinho mais leve. Dá para levar o Farmer X no bolso, mas ele é um pouquinho mais pesado. Então, por exemplo, se você vai sair com short de academia, um short de treino, você sente ele um pouquinho mais pesado, principalmente para quem gosta de levar, por exemplo, aí um canivete e um canivete separado, como por exemplo o Ontario Hatch e o canivete suíço junto. Então, para esses casos, eu normalmente prefiro levar o Pioneer, mas ter o Pioneer X com 3 camadas e a tesoura também pode ser interessante. Outro modelo que eu quero comprar também, da linha de 91mm, da linha Alox, é o modelo de 58mm, o Classic SD normal, um modelo bem fininho, bem interessante, mas essa é uma linha um pouco mais cara, por isso eu não comprei ainda. Lembrando que eu vou deixar links na descrição para todos os modelos, então na Amazon a gente encontra muitas promoções muito boas dos Victorinox normalmente, então sempre eu estou lá pesquisando, quando eu acho uma oferta mais interessante, quando eu acho com um preço mais interessante, eu costumo postar tanto na comunidade do YouTube, como também nos stories do Instagram, então se você não me segue lá que vale a pena, tem bastante coisa com preço bom, bastante oportunidade bem interessante, e acho que para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!